Não, nunca houve humanismo nos atos do colonizador. A abolição do tráfico dos cativos, imposto pela poderosa Inglaterra em 1807, apenas representou a inutilização de um regime escravista não mais útil aos interesses comerciais futuros, e sim ao fortalecimento do novo modelo expansionista possibilitado pela Revolução Industrial. No decorrer de 3 séculos, o Brasil absorveu 38% dos escravizados comercializados em todo o mundo. Até meados do século XVII, estes escravizados africanos possibilitaram também as colônias portuguesas e espanholas, além de um processo brutal de dominação que dizimou povos indígenas por meio de doenças como a varíola trazida pelos povos europeus. Por causa da questão da Assembleia. Perfeito. Claro. Lá fora ele é esse Brandão. Perfeito. Então, como que a senhora observa a questão da participação negra dentro da casa? Né? A gente vê que é bem baixa, e tem um histórico de quase 200 anos e chega ao número de 15 representantes negros. Como que se dá a questão da representatividade, da democracia participativa aqui de fato, e o que isso influi no voto étnico, numa consciência negra, de comunidade negra? Como que a senhora observa isso nesses últimos dois mandatos da senhora? A gente tem algumas perguntas específicas, a gente vai caminhando. Eu não gosto de saber das perguntas antes, não. Pergunta na hora. Na hora, né? Prefiro. Então tá. Até porque eu acho falta de respeito para o jornalista você querer saber o que você vai me perguntar. Eu não gosto disso, não. Ótimo. Pergunta o que quiser perguntar. Claro. Eu respeito muito a imprensa de um modo geral. Tá certo, é isso mesmo. É o correto, né? O ético, né? Só me diz o seguinte, eu me apresento, essa câmera aqui, Brandão, como é que é? Falo isso ou pode ser, não precisa se apresentar, não. Mas porque a gente vai apresentar a senhora. Então tá, perfeito. Tá. Ela fala mais para aquela, para essa câmera daqui, aqui, né? tá? Tá. Para essa câmera aqui. Vamos lá. Eu vou começar perguntando aqui, Ivan. Eu começo, né? Que tá na pauta eu começando. Acho que isso que você fez no início é um ponto de partida e ela vai explanando sobre, Isso, cara. isso. O nome da agência de vocês é... Agência Banto. Agência Banto, isso é importante já no início, preciso falar sobre isso. Né? E Deixa eu ver o negócio aqui. tem essa proposta, né, Luiz? A agência de fomentar esses materiais de interesse popular, né? De forma geral. O que a gente busca aqui, deputada, é criar, a gente vem das ciências políticas, o Ivan vem do mundo da música e tal, do samba, criar um pensamento político negro. É esse o objetivo. Okay. Então a gente já entrevistou o Tecaçula, o professor Juarez. Professor Juarez, eu amo de paixão, Tecaçula é então sobrinho, é nesse rumo aí. Escolha. Bom, a primeira pergunta é: o que é representação política para a senhora e como que a senhora vê isso dentro da casa aqui hoje? Bom, primeiramente eu quero dizer da minha satisfação, né, do meu prazer, da minha honra de estar aqui, né, na Agência Banto, batendo esse papo gostoso, importante e principalmente consciente, né? A gente precisa, hoje em dia, falar muito sobre cidadania, sobre liberdade, enfim, justiça, direitos humanos, né? As pessoas não gostam muito, mas eu adoro falar sobre esses temas, né? Essas pautas, são pautas boas. Estar deputada na maior Assembleia da América Latina, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, e que é a mais importante, até pelo número de parlamentares, né? São 94 parlamentares, e entre as 10 deputadas, né, eu sou a única deputada negra e sou a segunda mulher negra a entrar nessa casa que tem mais de 180 anos de existência. É, para mim, uma honra muito grande e uma gratidão maior ainda ao povo do estado de São Paulo, até porque eu sou carioca de Madureira, criada em Vila Isabel, compositora da Mangueira, filha de uma servente de escola pública, ex-moradora de escola pública, ex-telefonista, ex-operária de fábrica. Então você ter uma caminhada que chega nesse degrau aqui da escada, primeiro, gratidão a Deus, porque é Ele quem determina tudo quando a gente chega aqui na Terra. Eu jamais poderia imaginar que eu fosse chegar onde cheguei.
Mas eu tenho hoje plena convicção de que tudo que aconteceu na minha vida foi porque eu sempre respeitei as pessoas, né? Desde que eu me entendo por gente, eu respeito pessoas. Minha mãe me deu a maior sabedoria que eu poderia ter, que é a Universidade da Vida. Até porque eu estou numa casa legislativa e nunca fiz nenhuma universidade. Não tenho direito, administração, absolutamente nada. Eu tenho a Universidade da Vida, formada por 6 palavras, que é bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor e muito obrigada, né? E a minha grande professora foi Dona Alessi de Assunção Brandão, minha mãe, que tem 95 anos de idade, e que com muita dignidade, muito trabalho, muito suor, me educou, né? E aí, quando vocês me perguntam a questão da representatividade, eu acho que é uma representatividade diferente, porque o meu histórico, né, a minha espinha dorsal, enquanto pessoa dentro de um universo legislativo, é totalmente diferente das pessoas que estão aqui. Na verdade, se nós fôssemos olhar pelo comum, pelo que sempre acontece, eu não teria que estar aqui. Eu teria que estar fazendo outras coisas. Talvez por isso tenha havido tantos olhares de espanto quando eu cheguei à Assembleia. Haviam parlamentares que mal me olhavam, né, não me cumprimentavam, não conversavam comigo de forma natural. Era sempre aquela pergunta: o que essa mulher negra está fazendo aqui no meio da gente? O que essa sambista está fazendo aqui no meio da gente? Então eu sempre entendi isso como uma situação em que eu teria que provar cada dia, né, por que eu estava aqui. Primeiro, que eu estava aqui legitimamente, na mesma condição que todos os outros. Fui eleita, né, pelo voto do povo de São Paulo. E se esse povo, que conhecia a minha história artística, sabia que eu não estava naquele momento, ou seja, em 2010, eu não estava na parada de sucesso, nem com música na novela, nem fazendo parte dos principais programas de TV, muito pelo contrário, eu estava fora da mídia. Essas pessoas me elegeram pela minha história de vida. Então é por isso que eu faço sempre questão de sublinhar a participação da minha mãe nessa caminhada, né? Talvez se eu não tivesse tido a educação que ela me deu, eu não conseguisse transpor esse obstáculo, que é você não ter ido numa universidade e estar num ambiente como esse, que só tem pessoas formadas, pessoas de famílias de imigrantes, né? Eu sou da família dos escravizados. Então é tudo ao contrário, né? Então, na verdade, eu sou assim o ET da história, né? Quem é essa pessoa? Quem é essa mulher? Essa mulher sou eu. E eu tenho muita consciência da minha responsabilidade, do que eu represento, das pautas que eu trago para casa, né, dos projetos de lei meu que se tornaram lei, e são projetos que mexeram bastante na questão do orgulho da população negra, né, porque quando você consegue... Porque o legislativo ele só pode fazer o quê? Projetos de lei. Ele não tem a caneta para autorizar nada, não tem caneta para criar nada, não manda nada. A gente depende do voto dos parlamentares da casa e da sanção do governador. Então, se eu consegui essas coisas, foi resultado de uma vivência, resultado de frequentar, né, os lugares que o povo anda, né, os lugares que o povo vai e as conversas que o povo tem. Então foi através desses contatos, dessa minha presença, dessa minha audição, né, em relação às coisas que vêm lá da quebrada, né, da periferia, dos negros, dos nordestinos, dos pobres, dos quilombolas, né, do pessoal que lida nas grandes comunidades, é que a gente conseguiu formar, inclusive, até a nossa plataforma de mandato, que eu falei, depois que eu fui eleito, o que é que eu vou fazer? Então, o que fiz eu? Peguei os meus LPs, os meus CDs, ao longo desses anos todos, e vi o que eu compus, o que eu interpretei, e tudo aquilo que eu participei em termos de lutas sociais. E aí formei, né, uma plataforma voltada para esses segmentos.
e eu acho que está indo de forma positiva, porque, graças a Deus, os meus guias de luz, eu fui reeleita, né? Agência Banto, o mundo em contraponto. E a gente está aí, né? Nessa vida, sempre me emociono muito, porque eu sou muito procurada por estudantes, né, que vêm fazer TCC, sou procurada por entidades, né, por movimentos sociais, por pessoas que acreditam na liberdade e lutam pelo direito de todos, e é assim que a gente vive. Vamos então, prosseguir aí. Deputada, qual que é a importância do Legislativo para a nossa comunidade, da Casa? Qual que é a importância dessa atividade política dentro de uma Assembleia, né, para a nossa comunidade lá no dia a dia? A primeira coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus, né, que eu sempre falo, eu não agrido ninguém aqui na casa, sou incapaz de ocupar, né, aqui a tribuna para ofender sigla partidária, ofender pessoas. Eu acho que a gente não veio aqui para isso. A gente veio aqui para mostrar o nosso trabalho e poder atender as demandas que as pessoas nos trazem. A importância é, primeiro, explicar para todo cidadão, toda cidadã, que qualquer pessoa pode vir a essa casa assumir um assento aqui dentro. Basta que você se candidate, que você tenha uma história, né, uma história de vida limpa, que você tenha respeito pelos outros e que você não prometa aquilo que você não vai poder fazer. Você tem que falar para o povo exatamente qual é a sua função, o que é que você pode fazer. E a partir do momento que você dá uma transparência das suas atuações, né, você pode ter uma caminhada positiva dentro do Legislativo. Uma coisa que eu sempre falei para as pessoas: a Assembleia Legislativa é a casa do povo. O povo pode vir aqui, entrar aqui a hora que quiser, entendeu? O povo tem esse direito. Ele pode, inclusive, dentro da prerrogativa de um deputado, você pode ter uma grande ideia, transformar essa ideia num projeto de lei, trazer para o deputado, ele pode colocar para ser votado na casa, isso pode ser aceito por unanimidade, ser votado por unanimidade favoravelmente, e para o governo e ser sancionado. Então qualquer pessoa pode criar um projeto de lei. Então essa é a importância da Assembleia. Aqui criam-se as leis. As leis são feitas, né? A democracia precisa disso, precisa da justiça, do direito. Então essa é a nossa função, é fazer com que as pessoas possam viver com dignidade, possam viver sobre a luz da justiça, né? E da cidadania. Certo. Deputada, saiu em 2014, na eleição no final da eleição de 2014, a revista Congresso em Foco, ela publicou que apenas 3% dos eleitos, que foram mais de quase 2 mil em todo o Brasil naquela eleição, apenas 3% se autodeclarava como negros, né? Isso daria um número no campo de quase 2 mil, de 50 e poucos eleitos negros parlamentares. Uhum. Como que a senhora avalia isso? E o negro está subrepresentado nas casas hoje? E o que isso gera de si, sim, e o que isso gera de problema para a nossa autoestima, para a nossa representatividade, para as políticas afirmativas, para as políticas de acesso a direito? O que isso representa no campo de poder para o negro? Essa ausência do negro. A ausência do negro no poder isso aí é extremamente oportuno, porque quando você olha o poder executivo, legislativo ou judiciário, você vê, né, claramente que a população negra não está no poder desse país. Primeiro, é claro que isso é resultado da nossa história. A história do Brasil explica isso aí de forma muito, muito clara. Afinal de contas, a nossa ancestralidade veio escravizada. Ela não foi escrava. A nossa ancestralidade foi escravizada. Ela vivia em liberdade lá no continente africano, foi jogada dentro de navios negreiros e veio para cá, né? E quando aconteceu aquela tal liberdade do 13 de maio de 88,
foi uma coisa que, no 14 de maio, a nossa ancestralidade foi jogada na rua sem eira nem beiras e sem ter nenhuma oportunidade, né? Sem ter nenhuma chance de poder se fortalecer, diferentemente dos imigrantes, que chegaram aqui com todas as condições de poderem se instalar, né? De poder formar suas fortunas até hoje, enfim. E o pequeno exemplo que eu dou é quando você conversa com alguém que é descendente dos imigrantes, eles sabem exatamente o país que eles vieram, o sobrenome e tal, a árvore toda, enfim, né? E nós não sabemos, sabemos que os nossos ancestrais vieram do continente africano, mas não sabemos qual foi o país. Ouso dizer que eu devo ter parentes no Brasil inteiro, que às vezes eu chego em alguns lugares e vejo pessoas iguais a mim. E eu digo, esse aí deve ser meu parente consanguíneo mesmo, mas é que a gente não tem provas, a história não mostra isso. Aliás, a história do Brasil não mostra a nossa história. Por isso que aconteceu a Lei 10.639, que é para contar, né, a história da África e dos afrodescendentes. Infelizmente, essa lei ela não é cumprida no Brasil. Eu já ouvi de vários secretários de educação e cultura do Brasil afora dizer o seguinte: mas no meu estado não tem racismo, aqui quase não tem negro, então eu preciso, sabe, implementar essa lei aqui. A gente escuta muito isso. Então o que eu quero explicar, falei antes sobre essa questão, é que nós não tivemos o acesso, né, à escolaridade, não tivemos oportunidade de poder, sabe, ter a coisa mais importante da vida, que é a sabedoria, né? Quando você tem o saber, é a única coisa que ninguém rouba de você. O saber vai com você pro resto da vida. Mas quando você não tem oportunidade, por que os negros têm maior índice de analfabetismo, o maior índice de questão de saúde, né? Tudo de ruim sempre aconteceu com a nossa população. Por quê? Porque não houve um olhar atento, não houve visibilidade, né, para as nossas questões, para as nossas demandas, para tudo aquilo que a gente sempre necessitou e ainda necessita, nunca ninguém se preocupou. Por quê? Porque nós não estamos no poder. Então, os poucos que conseguiram chegar a esse patamar são poucos. Então, não dá para a gente... o número é muito, muito, muito distante um do outro. Então, é muito complicado para que você possa implementar todas aquelas políticas públicas que a gente necessita, todas as ações afirmativas que são necessárias, a gente não consegue. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de trazer algumas pautas para dentro dessa casa, porque as pessoas ficam sem entender nada, eles não sabem nada da gente, o que a gente precisa, que é que o nosso povo que está jogado na periferia, nas favelas, né, nos morros, nas quebradas, né, enfim, nas cadeias, né, ninguém sabe que é o que a gente realmente precisa, a oportunidade que a gente teria que ter, né? A gente está lutando contra isso e eu acho até que se houvesse uma consciência maior, se houvesse, sabe, mais diálogo, mais discussões, né, em relação às nossas necessidades, eu acho que a população negra votaria para que o seu igual, o seu irmão, a sua irmã, tivesse numa dessas casas, né, de poder. Mas infelizmente isso não está acontecendo. A senhora trouxe um ponto aí que vai quase na próxima pergunta, que é o voto étnico, né? Exatamente. Porque a senhora sentiu essa dificuldade do voto étnico? Porque como a senhora é uma das poucas que poderia ser reeleita, tá, e tem um trabalho voltado para a nossa comunidade, que a gente viu e deu uma estudada aqui, deveria ter um lastro de voto enorme aí, né? A comunidade negra toda votar na senhora. Mas não é bem assim, não. Por que, deputada? Assim. É porque não existe uma perspectiva de poder passar, entendeu? A reflexão, a consciência política para o nosso povo. Não é pelo fato de ser negra, não é pela questão da etnia, é o compromisso. Porque às vezes tem negros que vão para o poder e fazem exatamente tudo contra aquilo que a gente precisa e que a gente quer. Então, a questão é o compromisso, é a ideologia, que ela tem que ser uma coisa plena, entendeu? Tem que ser uma coisa ampla, verdadeira, né? Não apenas você ter a cor negra e você não ter nenhum compromisso com as nossas pautas. Aí também não adianta. Agência Banto, o mundo em contraponto. Porque o eleitor, que a gente vai olhar aí nos dados
justiça eleitoral, enfim, que mais de 60% quase dos eleitores são negros. Exatamente. Né? Mas por que isso não se reverbera em uma casa com pelo menos 50% de parlamentares negros? É que também acontece a questão do favorecimento, às vezes, né? Você sabe que tem pessoas, que é a coisa do paternalismo, porque quem tem muito dinheiro faz muito favor, faz muita coisa para as pessoas, sabe? É aquela questão que dá cesta, sabe? Né? Dá uma cesta básica e compra isso, ou dá aquilo, dá presente Dia das Crianças, dá presente no Dia das Mães. E o povo brasileiro tem essa coisa de que se ele é presenteado, se ele leva alguma vantagem, por mínima que seja em alguma coisa, ele já passa para o lado de lá. E nós não temos essa oportunidade. Nós apenas trabalhamos, nós não somos empresários, né? Nós não empregamos pessoas, nós não temos... o empreendedorismo negro, ele está muito, sabe, na estaca zero. Nós não temos empreendedores negros, quase não temos. E a gente, inclusive, está com um projeto, né, para ver se consegue passar, se o governo, enfim, agora vamos mudar de governo, para ver se a gente consegue uma força, sabe, para o empreendedorismo negro. Precisamos ter, sabe, empresários negros. Exatamente, né? Precisamos disso mesmo, para nos ajudar. Uma elite intelectual. Tentativa de equacionar a situação, né? Minimamente, né? Não temos. Não é de privilégios, né? Não é privilégio, a questão é só equacionar, né? O justo, né? Tudo que a gente precisa, a gente tem que estar passando o chapéu, que a gente não tem condições. E quase sempre por um racista, né? Exatamente. É isso que é o problema. O cara vai avaliar, não é a sua capacidade. Não adianta você se formar e estudar. Isso. Você tem que ter recurso para você criar o seu veículo de comunicação, para você falar das suas coisas. Como eu falo, a questão das cotas, por exemplo, não adianta só você dar cota. Você tem que ter a cota livro, a cota, sabe, de alimento, a cota de transporte. Porque o negro pobre, quando ele entra, né, na universidade, tem a questão das cotas. Se ele tiver somente a cota, ele não vai conseguir, sabe, cursar lá, não vai conseguir ficar na universidade, porque ele depende de outras coisas. Não é só ter um assento na faculdade. Exatamente. A infraestrutura mínima, né? Precisa ser necessária para... E como que a gente equaciona essa questão da dificuldade do negro chegar ao poder? Como que a senhora vê isso dentro da casa? Como que poderia ser? A gente vai pegar as frentes aqui dentro, por exemplo, as frentes são todas de deputados de direita, né? Negros quase nenhum. Aí eu dei uma olhadinha no site lá do TSE, poucos se autodeclaram negros, tem uns que têm o fenótipo de negro, mas não se declaram negro. As frentes são poucos negros, enfim. Como que a gente vai resolver isso aqui dentro, deputada? Como que, primeiro fora, porque eu acho que é de fora para dentro, né? Como que a senhora vê essa questão? A partir do momento que você tiver um executivo que realmente se debruce, né, sobre as políticas públicas que nós precisamos para a nossa população. A nossa população continua morando longe, se ela mora, por exemplo, no centro do Bexiga, ela é tirada lá do Bexiga para ir lá para um lugar, sabe, sem condições, até porque cada um que entra fica dizendo que vai fazer revitalização, mentira, é higienização que eles fazem mesmo, entendeu? Jogando o povo. Isso acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, a Lagoa, há muitos anos atrás, era completamente diferente. Jogaram todo mundo para onde? Para a Cidade de Deus, para a Vila Kennedy, entendeu? Foram tirando as pessoas desses lugares, ou seja, esse lugar aqui não é para vocês. Esse lugar aqui é muito bonito, vocês têm que morar longe. Higiene étnica, social. Sabe? Exatamente. E a senhora representa o partido de esquerda, no campo do progressismo e tal. E como que está essa questão aqui hoje, né? A gente tem aqui minoria, a gente tem o governo Alckmin. É minoria. O governo Alckmin, praticamente aqui não, a base do governo é maior. É um puxadinho do palácio do governo aqui. O deputado Carlos Janazzi do PSOL falou muito isso. E, então, assim, como que é atuar no campo progressista dentro de uma casa conservadora, machista, eurocêntrica que nem essa daqui? Eu acho que sou a ajuda de Deus e dos meus orixás, né? Que eu acho que eles me iluminam bastante para que a gente possa ter essa sobrevivência aí nesses quase 8 anos, né? Porque a gente já conseguiu fazer alguma coisa aqui dentro, já trouxemos pessoas que nunca tinham pisado aqui na Assembleia, a gente trouxe para cá, as pessoas começaram a entender que elas precisam vir aqui, precisam assistir às audiências públicas, precisam fazer parte, né?
quando tem fórum, quando tem audiência, sabe, quando tem as manifestações, as lutas, enfim, elas têm que saber que é daqui que partem as coisas. E tem que vir mesmo, tem que tentar aprender. Eu cheguei aqui sem saber nada, mas fui vendo como é que é o processo de tudo, procurei, primeiramente, respeitar todos para ser respeitada, né? No início, como eu disse no início da nossa conversa, no início era uma coisa assim, sabe? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa está fazendo aqui? Depois que as comissões foram instaladas e que eu comecei a me manifestar e comecei a trazer, sabe, os meus pensamentos para dentro, as pessoas começam a ver que não era assim como eles estavam pensando. Aqui a conversa é olho no olho e, como eu digo sempre, o papo é reto. Agência Banto, o mundo em contraponto. A senhora comeu um bom bocado aqui, né? Porque mulher negra, exatamente, né? Num partido de esquerda. Né? Eu tenho todas as marcas que seriam para que eu não tivesse espaço, né, de existência aqui dentro. Mas a gente continua existindo. Resiste, né? Resiste. E as questões relacionadas ao negro, ela consegue passar? De que forma a senhora trabalha para passar projeto de lei, enfim, para trabalhar essas questões lá? A gente faz aqui os projetos de lei, na verdade eu tenho a minha assessoria, né, que eu sozinha jamais poderia dar conta disso tudo, mas talvez pelo meu comportamento, né, e que eu me imponho sem agredir quem quer que seja, meu comportamento aqui é muito, sabe, é de cordialidade. Eu sou incapaz de olhar alguém de soslaio porque é de outro partido, não. Eu trato com respeito e sou respeitado pelos 93 deputados. Mas as pautas são aceitas, por exemplo, a bancada do DEM? Não, às vezes não. Quase tudo que nós quando chega na CCJ, sempre alguém pede vista e tal. Mas a gente depois consegue passar. Consegue passar. Sim. Alguma aí, Ivan? Eu queria abordar só a questão como que a senhora vê assim, já indo para o campo agora do samba, não vou fugir um pouquinho, como que a senhora vê hoje o universo do samba, o universo comercial, porque o samba é a nossa trilha sonora, é a trilha sonora negra, é a história do negro. Você pode ver, o samba é uma coisa que salva vidas, que aproxima pessoas, né? O samba, existem famílias, existe o respeito, samba é cultura, né? Mas ele está sendo apropriado? Isso que eu ia dizer. Aconteceram várias transformações, a gente sabe disso. Hoje, por exemplo, nós temos mais de 60 escolas que são escolas que não pertencem, né, à Liga das Escolas de Samba, por exemplo, e que estão relevadas a segundo, terceiro, quarto plano, enfim. Mas o que a gente fala é o seguinte, não podem acabar com essas escolas, elas têm que resistir, têm que continuar, porque se elas fecharem, se elas desistirem, aí vai acabar a nossa cultura definitivamente. E a gente não pode fazer isso. Eu acho que a partir do momento, há muitos anos atrás, quando o desfile das escolas de samba passou a ser, mostrado pela TV, pode falar, passou a ser uma coisa interessante. Não parou assim, desculpa, parou a usar. Dá para ir, vai. Para a sociedade, né? A alta sociedade começou a se infiltrar na escola de samba, essa coisa foi mudando, e hoje, para você ter uma ideia, você vê poucos negros nas escolas de samba. Você vai para o desfile da avenida e você hoje vê que os negros estão confinados lá, ou na bateria, ou na ala das baianas, entendeu? Ou um casal de mestre porta-bandeira. Ou empurrando os carros, né? Ou empurrando os carros, que são os nossos, o empurrador de alegorias. A gente tem que prestar atenção nisso também. Haja vista as meninas que eram rainha de bateria, que eram negras e que sabiam sambar, escolhidas pelos ritmistas, né? Tiraram essas meninas e colocaram as celebridades, né, para vir à frente das escolas de samba. Não precisa nem sambar hoje, né? Não, sabe, sambar de forma alguma, tem que ser... É um carnaval para ser celebridade. Para passar na televisão, né? Uma coisa... Exatamente, que aquilo ali é uma ponte, para que 1 mês ou 2 meses depois ela possa estar na capa de alguma revista. Caminhando para finalizar, deputada, negro e política, gostaria que a senhora fizesse um convite para a comunidade negra, para que ela venha para a política. A política é um caminho. A política é um instrumento de luta importantíssimo para a gente, né? Aquela coisa daquele discurso, né? Eu não falo de política.
aí Não falam por discute você, política, né? não- Falam por você, sabe, né? Essa coisa de criminalizar a política é o contrário. Não, pelo contrário, nós temos que estar dentro dos parlamentos, sim. Nós temos que trazer mulheres negras para a política, porque está todo mundo falando no empoderamento da mulher é bacana. Mas quando você vê as campanhas dos partidos, inclusive, dificilmente você vê uma mulher negra falando. E nós temos que trazer essa representação para dentro dos parlamentos, que a mulher negra ela é protagonista também, ela tem uma série de lutas, uma série de ideias, né? Elas são fortes, são capazes, né? E são maravilhosas, acima de tudo. Alguma mensagem aí, alguma coisa? É isso, só registrar que para nós é um imenso prazer, uma imensa honra. Nós admiramos, não é rasgando cedo nem nada. Estamos aqui colhendo esse material porque admiramos como mulher, como guerreira, como sambista, como militante da causa negra, da causa popular. Sou mesmo, sou ativista mesmo da causa Uma negra, defensora desde do Estado de São Paulo, apesar do Estado de São Paulo excluir tanto, né, o povo pobre, né? É um Estado, ao mesmo tempo que ele é acolhedor, ele é opressor, é a capital do capital, claro. Então ele exclui muito, né? Ele usa, né? Ele usa. Apesar disso, a senhora defende tanto o nosso Estado aqui. Defendo, né? Porque eu fui acolhida por esse Estado, né? Esse Estado entendeu a minha letra, né? Ele aceitou a minha música, porque eu cheguei aqui com muita simplicidade, com muita humildade, né? Cheguei tentando mostrar o meu trabalho. Meu padrinho Moisés da Rocha, que no Samba Pede Passagem, depois de estar 5 anos fora da mídia, ele pegou o meu LP desse Brandão, que tinha Isso é Fundo de Quintal, Zé do Caroço, né, e Papai Vadiou, enfim, começou a tocar esse LP, e aí eu fiz o Teatro Caetano de Campos, né, fiz o Centro Cultural, e comecei a fazer shows aqui, shows, e as pessoas conheceram o nosso trabalho, e o Movimento Negro do Estado de São Paulo também me abraçou, né, me prestigiou, e eu acho que se eu passei, a partir de 1985, a ser uma artista conhecida em todo o Brasil e sendo considerada uma artista engajada, né, por todos, participei de todas as lutas diretas e luta do movimento negro, demarcação das terras indígenas, MST, mulheres negras, campanha do Betinho, enfim. Eu tenho um amigo que diz que todas as confusões do Brasil eu entrei. E entrei mesmo, mas entrei com convicção, entrei, sabe, por consciência e entrei por entendimento. Que eu acho que quem vem da vida da humildade, da vida de luta, de pobreza, de dificuldades, entende a luta do povo porque é povo. E eu sou popular, graças a Deus. Moisés é o nosso próximo entrevistado, inclusive eu vou no Sesc do Carmo agora para fechar essa entrevista. Certo. E aí já está dando a mensagem para ele também, que ele cita da senhora lá no projeto que ele está fazendo no Sesc. Eu quero agradecer ao Moisés da Rocha por tudo, pelos ensinamentos, por ele ter me acolhido, né, musicalmente e também enquanto uma pessoa que luta, que tem as mesmas ideias que ele tem, e quero que Deus nos abençoe e dê muita saúde para o Moisés, para que ele tenha muita coisa ainda para fazer. Tem muita gente ainda para surgir e que vai dar continuidade a essa nossa batalha. Finalizando, manda uma mensagem para a Agência Banto, que é o nosso sitezinho, sim, voltado para a nossa comunidade. Quero agradecer aí a Agência Banto, né, por essa oportunidade maravilhosa de poder conversar e explicar e mostrar como é que a gente pode fazer o enfrentamento, né, com a nossa sabedoria, né, com a nossa consciência, a todas essas coisas preconceituosas, né, coisas ilegítimas, coisas que trazem tanta injustiça e que não conseguem reconhecer o nosso valor. O povo negro é um povo maravilhoso, o povo negro tem força, o povo negro pode, porque o povo negro é abençoado pela sua ancestralidade. Muito axé para todo mundo. Isso aí, deputado. Obrigadão. Isso aí. Vou pegar uma fotinha só, pela saideira que ela tá. Tirar uma foto. Agência Banto, o mundo em contraponto. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Acesse o nosso site www.agenciabanto.com.